Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Já que a gente está nesse período de pandemia, né, de doença, me veio a pergunta como seria tratado isso nos tempos bíblicos, né? Então eu decidi fazer um estudo para saber como é que funcionava antigamente. Então eu estou lendo aqui no Levíticos 13, o que está escrito aqui? Falou mais o soberano a Moisés e a Arão, dizendo: quando um homem tiver na pele da sua carne inchaço, ou pústula, ou mancha lustrosa na pele da sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e declarará por imundo. Mas se a mancha na pele da sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. Então veja, lá naquela época, quem era o médico? Como não tinha um médico oficial, era o sacerdote. Então ele examinava. Então a pessoa ela ficava isolada por 7 dias, sem contato com as pessoas que estavam sãs, ou seja, separava o doente, né? E deixava 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote examinará. E eis que se a praga, ao seu parecer, parou, e na pele não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Então o que acontece? Se ele deu uma melhorada, o que acontece? Ele já não liberava ele deixava ela separada por mais 7 dias. Por que acontecia isso? Para não contaminar os seus irmãos, né? E ali ele teria uma recuperação ali, poderia ser uma recuperação. E o sacerdote ao 7º dia examinará outra vez, e eis que se a praga se recolhe e na pele não se estendeu, então o sacerdote declarará por limpo, é uma apóstola, e lavará as suas vestes e será limpo. Ou seja, isso era como se fosse algo sanitário. A pessoa estava limpa, mas ao mesmo tempo o que ela tinha que fazer? Ela tinha que tomar um banho, e ela tinha que vestir por roupas novas, porque aquelas roupas poderiam ter algum resíduo, alguma coisa. Então era uma questão sanitária, né? Mas e se essa tal pessoa ela não se recuperasse? Qual era o que eles faziam? Aqui é um texto bastante longo, às vezes eles repetem muitas coisas, né? Vamos logo para o 46, que no 46 tem a resposta se a pessoa não se recuperasse. Todos os dias em que a praga houver nele será imundo. Imundo habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Se essa pessoa ela não se recuperasse, enquanto ela não se recuperasse, ela ficaria fora do arraial. Se ela não melhorasse, ela ficaria eternamente fora, ela não estaria junto com os irmãos. Por quê? Às vezes a pessoa pega uma doença por causa que qualquer um pode pegar uma doença. Naqueles tempos bíblicos, né, a pessoa, muitas vezes, a doença era associada com o pecado. Então a pessoa que o Criador não libertasse, no sentido de não libertar ele daquela praga, ela seria expulsa até do meio do povo do Eterno, né? Assim como aconteceu pragas no Egito, né? Então, ou seja, qual era a palavra que eles davam? Quando a pessoa se recuperasse, ela voltaria ao convívio com os irmãos. Fora disso, ela ficaria do lado de fora. E quando ela viesse para estar com os irmãos, ela teria que limpar-se, né? Uma coisa muito interessante que é quase como uma correlata, né? Que a gente vê hoje que todo mundo está lavando a mão, né? Então o que acontece? Isso daí é um sentido, até no passado chamava-se pureza, hoje chama de limpeza, né? Mas é quase basicamente a mesma coisa. Agora, o que acontece? O detalhe disso é que a pessoa ficava 7 dias de observação, e depois desses 7 dias ela seria observada, e se ela tivesse
melhorando, ela ficaria mais 7 dias. Ou seja, é muito parecido com o que está acontecendo com o Covid. Por quê? Por causa que as pessoas, o Covid tem um período de incubação de 14 dias. E no 7º dia é quando a pessoa fica mais doente, na metade, né? E quando passam 14 ou 11 dias, a pessoa já está melhorando. Ou seja, é quase como se fosse essa mesma patologia, né? Tem até um relato de uma menina da internet que eu vou mostrar para os irmãos terem uma noção. Eu fui lá, fiz o teste, umas 3 e pouquinho eles já me ligaram e falaram que o teste tinha dado positivo. E falaram que a médica iria me ligar para me dar mais coordenadas. A médica me ligou, foi no sábado de manhã, e falou que era para me manter isolada das crianças da minha família até que eu não houvesse mais nenhum sintoma, provavelmente no 11º dia. Mas que poderia demorar até 14 dias, ou seja, que eu poderia ter que ficar isolada até o 14º dia. Viram como é impressionante, né? Essa senhora, essa mulher, né? No caso, ela ficou com os sintomas até o 11º dia, se eu não me engano, mas a médica falou que ela poderia ficar curada até o 14º dia, muito parecido com o relato bíblico. É impressionante. Então você vê, se, por exemplo, a pessoa, o ideal é se isolar, como a gente vê que até na palavra fala isso. Mas se a pessoa tivesse que fazer as suas atividades, trabalhar, então ela poderia fazer um teste para saber se ela estaria livre daquela doença. É quase como se você falasse no passado para o sacerdote vir examinar. No caso, hoje não temos sacerdote, porque o véu se rasgou, já não existe mais isso, mas tem o médico. Então, se a pessoa quer alguma coisa, quer ser liberada, né, ela teria que ter um exame para fazer esse tipo de questão. Então, é basicamente isso que funcionava no passado. Mas aí a pessoa fica se perguntando, mas espera aí, eu vou ficar em casa durante todo esse tempo? Ora, se a gente sabe que o período de incubação do coronavírus ele é de 14 dias, a pessoa que pegou o coronavírus ele fica 14 dias, esse período, quando o vírus sai, né, é, numa superfície, numa madeira, ele tem um tempo ali de vida. Então, se todos ficarem em quarentena durante uns 3 meses, não entrar e não sair ninguém do Brasil, e se alguém entrar no Brasil, fizer o teste antes de vir para o Brasil, que for coisas essenciais, às vezes, como medicamentos, essas coisas, eles fizerem o teste antes de sair do seu país de origem, o Brasil ficar 3 meses só em isolamento, com certeza vai ter uma grande melhora. Às vezes até depois disso tudo está resolvido. Mas o que acontece? Mas nos tempos bíblicos, como é que fica essas coisas? Por exemplo, eu vou ter que ficar em casa e como é que eu vou me sustentar? Vamos ver isso agora. Aqui nos tempos bíblicos, a gente vê em Deuteronômio 26, versículo 12, o que está escrito? Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, ou seja, da comida, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Veja bem, naquela época, eles não davam apenas para os levitas, eles davam também para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Eterno, teu soberano, tirei da minha casa as coisas consagradas, e as leis também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado, não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então o que significa isso? Antigamente, quando tinha o dízimo, né, eles pegavam o 10ª parte do boi, da vaca e do cereal, das coisas plantadas, e eles davam para os levitas, para o órfão e também para as viúvas. Ou seja, todas aquelas pessoas que eram necessitadas, elas usufruíam disso. Não era apenas para os sacerdotes, era também para as pessoas necessitadas. Como o véu se rasgou, né, e hoje não existe mais sacerdote, né, você pode ver isso também, que o próprio Salvador, ele nunca pediu dízimo. Os discípulos nunca pediram dízimo, até porque eles trabalhavam. Paulo, depois que se converteu, ele começou a fazer tendas, né?
Então, hoje não existe mais o dízimo. E o que então... Aí você falou, mas por que você está falando isso se não tem mais o dízimo? Muitas pessoas até se aproveitam disso porque eles vão lá no Velho Testamento e pegam o dízimo, né? Quando no Novo Testamento não há palavra que embasamento no dízimo, mas várias outras coisas que tem no Velho Testamento eles jogam fora, porque não é conveniente, como por exemplo o sábado, como por exemplo a barba. Mas o foco desse vídeo no sentido de que se não tem mais o dízimo, o que a gente faz agora? Ora, os impostos. Os impostos, se a gente for ver na palavra, né, você vê o governo, ele tem um dinheiro que ele arrecada, né? Tudo que você compra hoje, um carro, basicamente metade de um carro é um imposto. Basicamente, tudo que você compra, arroz, feijão, tudo está incutido aquele imposto. Nos Estados Unidos, quando você vai comprar alguma mercadoria, você paga aquela mercadoria e quando chega no caixa, você tem que calcular quanto vai incidir de imposto sobre aquelas mercadorias. No Brasil, não. Você já tem incutido no preço. Então, o que acontece? O Brasil tem trilhões de dólares, né, de reserva, né? E essa reserva pode muito bem vir a calhar principalmente nesses momentos. É nesse momento que o Estado tem que acolher o trabalhador, muitas vezes até o empresário, por que não? Porque se o empresário está dando emprego, né, ele tem que ajudar para que as pessoas não percam seus empregos. Então, nesse sentido, o que significa? O Estado, que você sabe que tem pessoas que ganham milhões de reais, aí, milhares, melhor dizendo, milhares de reais, que muitas vezes são empregados públicos, como eles têm direito, a população também tem direito agora a poder receber. Inclusive está vindo um pacote aí de, eu acho que R$600 para ajudar as pessoas e está havendo uma concordata aí também que a próprio governo está fazendo. Então é nesse sentido. Aí você me perguntaria, de onde vêm os recursos? Bom, nós somos um país rico, né? Aqui, em pequena visão na internet, eu vi esse site aqui, tem vários outros. Brasil deve ser a 9ª maior economia do mundo no fim da década. O Brasil já foi maior do que isso. Agora ele é a 9ª, né? O PIB brasileiro deve encerrar a década como 9ª no ranking mundial, ficar atrás do Reino Unido, Itália e Índia. Ou seja, países muito ricos. Então, o Brasil não está tão ruim das pernas assim, como muita gente fala. Então, tem uma outra entrevista aqui no Encarando o Sobrenatural. Olha só o que o Daciolo fala. A nação ficar com a certeza de saber disso que eu vou falar aqui agora. Nós temos 4 trilhões em caixa. Nós temos mais de 1 trilhão no Tesouro Nacional, em caixa do Tesouro Nacional, mais de 1 trilhão no caixa do Banco Central e nós temos 1,5 trilhão de reservas internacionais. Nós temos dinheiro suficiente para botar o alimento para quem está necessitado, aflito e necessitado. Temos para um ano, nós temos esse dinheiro. Fora algo que não sei porque o nosso presidente parou de falar, que é a questão do nióbio. Nós temos 99, 98% do nióbio do mundo está no Brasil. Depois é o Canadá com 2%. Então nós somos um país muito rico. Dá para... Esse sentido é porque muitas pessoas morreram na Itália, né? Pessoas que eles falaram, não, vamos trabalhar e não vai acontecer nada, e infelizmente aconteceu muitas fatalidades. A mesma coisa aconteceu em outros países, como na Espanha. Eles fizeram até se eu não me engano, fizeram uma campanha falando vamos trabalhar e milhares de pessoas morreram, né? Então aqui não pode acontecer. Inclusive até na África, dizem que o Brasil é um país quente, que isso não acontece, mas tem muita gente também na África sofrendo. Então, ou seja, esse vírus, ele não sabe quem é pobre, quem é rico, ele não sabe, porque até o príncipe Charles da Inglaterra, ele está sofrendo com o coronavírus, está lá, doente, né? O vice-presidente, ou o presidente do Santander, um banco grande aí, ele também foi diagnosticado com coronavírus. Então, o que acontece? Isso é o que a Bíblia diz. O que devemos fazer, né? Para que as pessoas sobrevivam. E nós devemos buscar no Criador para que Ele possa ter misericórdia de nós. Você, meu irmãozinho que está ouvindo isso, claro que o Criador te ama, né? E nós devemos fazer o melhor para as nossas famílias e para o Criador. Então é só isso que eu queria falar para os irmãos, que o Criador possa abençoar cada um dos irmãos. E é isso. A paz.